Fala galera, beleza? Nessa videoaula nós vamos resolver 3 exemplos aí de progressão geométrica, né, relacionado aí à videoaula passada que eu fiz aí sobre termo geral de uma progressão geométrica, carinhosamente chamada aí de PG. Então, são 3 exemplos, inclusive aquele inicial lá do vídeo de explicação. Quem não viu o vídeo, dá uma olhadinha lá. Bem, vamos lá então para o que interessa. Primeiro exemplo. Determine o 10º termo dessa PG. O primeiro termo é 1 sobre 3, o segundo é 1, o terceiro termo é 3, o quarto termo é 9 e assim por diante. Antes de começar a resolver isso daí, eu vou usar a fórmula do termo geral, legal, vou. Mas antes de usar a fórmula do termo geral, nós vimos na aula passada que é essa daqui. Quem não viu, dá uma olhadinha lá, né? A n é o termo que ocupa aí a enésima posição na sequência. O A1 primeiro termo, o Q seria aí a razão, que nós chamamos aqui de Q, né? A razão de uma PG. E o N é o número de termos. Então, quem não viu, dá uma olhadinha na videoaula anterior. Tá. Então, antes de começar, então, vou tirar os dados. Que dados? Eu preciso saber quem é o N. O primeiro termo está lá, fácil lá de verificar. A razão Q. Opa, vimos também como que faz para encontrar a razão Q no vídeo anterior. Né? N é o número de termos. Opa, está lá também. Né? É o 10 que eu estou querendo, né? Então pronto, N vale 10. Antes de começar, então, a atacar o problema, sugiro que faça uma listinha, vou fazer aqui no canto aqui, com os dados do meu problema. Tá ali. Fiz aqui no cantinho, o primeiro termo 1 sobre 3, a razão. Opa, peguei um termo aqui 9, dividi pelo seu antecessor, 9 dividido por 3 dá 3. Né? Poderia ter pegado aqui 3 dividido por 1, né? Dá 3. Ou 1 dividido por 1/3 também dá 3. Né? A razão é a mesma. Então, razão 3. A 10, opa, é o 10º termo, que é o que eu estou atrás, estou procurando. Então, N vale 10. Né? No lugar do N aqui, do AN, né? Eu coloco aí o 10, eu coloquei aqui em cima aqui, que é o termo que eu estou procurando. Né? Eu estou procurando o 9º termo, então o N vale 9. Né? Estou procurando o 5º termo, o N vale 5. Né? Seria já o 5º termo, seria o próximo aqui. Né? Esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Seria já o próximo termo aqui. Né? Mas eu quero ir continuando aqui, eu sei que a razão é 3, vou multiplicando aqui de 3 em 3 até eu encontrar o 10º termo dessa sequência, né, dessa PG. Beleza, pode, tranquilo, sem usar a fórmula. Pode, tranquilo. Mas vai lá que eu estou procurando o 1000º termo dessa PG. E agora, como é que eu faço? Eu vou escrevendo aí, multiplicando aí por 3, né? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vou multiplicando, continuando. Até encontrar o 1000º termo dessa PG, beleza, vai demorar séculos. Século não, exagero meu. Vai demorar um pouco, mas beleza, consegue. Mas numa prova você não tem todo o tempo do mundo. Então, ataca aqui usando o que a gente tem aqui, que é a fórmula aí do termo geral que vem para nos ajudar na salvação da lavoura. Cadê ela? Ela aí, ó. A N é o termo geral igual. Primeiro termo que multiplica a razão elevado a n menos 1. Vamos substituindo agora o que a gente tem. A n eu sei que eu estou querendo o 10º termo. Então, no lugar do n, eu coloco 10. Né? É justamente o que eu quero. Né? Então, beleza. Vai ficar A10, lá, que é igual ao primeiro termo, 1 sobre 3, vezes a razão 3 elevado aí a n menos 1. Então, n vale 10, então 10 menos 1. O que eu fiz? Coloquei a fórmula do termo geral e substituí o que eu tinha de dados. Simples assim. Continuando, quero achar o A10, que é o termo, que é o 10º termo dessa PG. Continuando nas minhas contas, A10 igual 1 sobre 3 vezes, apenas diminuir aqui, ó, 10, o expoente, né? 10 menos 1, 9. Apenas isso. Daqui para cá, apenas aqui mexi no expoente. Próximo passo, A10 igual 1 vezes 3 elevado a 9, 1 vezes 3 elevado a 9, 3 elevado a 9, dividido por 3. Só apenas multipliquei aqui em cima, que 1 vezes 3 elevado a 9, o numerador.
Continuando, então, caiu aqui numa conta que 3 elevado a 9, e agora, hein? 3 elevado a 9 dividido por 3, hein? Uma coisa que eu conheço aí, é familiar. Posso usar aí a propriedade lá, ó. A segunda propriedade que nós vimos aí de potenciação, né? Mesma base, divisão de expoente de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. O expoente aqui é 9, o expoente aqui não tem nada, é 1. Beleza. Então, repete a base e subtrai os expoentes. Lembra? Propriedade lá da potenciação. Nós vimos em sala. A10, então, repete a base 3, subtrai os expoentes. Lá, ó, repete a base 3, subtrai os expoentes, 9 menos 1, 8. Então, usei a propriedade aqui de potenciação que nós vimos. Pronto. A10, o décimo termo é 3 elevado a 8. Isso é 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, 8 vezes, né? E isso dá 6.561, que se eu fosse continuando aqui, eu encontraria que lá na 10ª posição, né, o 10º termo dessa sequência, dessa PG, seria o número 6.561. Pronto, usei a formulazinha, eu achei que mais simples. Né? Aqui é o 10º termo, como eu disse, se fosse um número maior, né, se estivesse pedindo milésimo termo, por exemplo, aí a porca ia torcer o rabo. Tranquilo? Pronto, aplicação direta da fórmula, a forma mais simples possível, o exemplo mais simples possível seria esse aí. Exercício de número 2, agora, é o exercício lá da introdução, né, da nossa explicação, lá no comecinho do slide. Quem não viu lá, dá uma olhadinha no comecinho lá do slide de explicação, da videoaula de explicação. Vou dar um tempinho aí, tentem fazer, né? Quem não fez lá no comecinho, no começo da explicação, tentem fazer agora, dá uma olhadinha aí e tenta fazer. Tempo. 5 segundos, vai lá. Vamos lá. Tempo, 5 segundos. Faz aí. Pausa o vídeo e faz. Vamos lá então. O problema diz o seguinte: um grupo de pesquisadores estão observando aí diariamente a população de uma certa cidade que foi aí infectada por um novo vírus. Beleza. Ponto. No primeiro dia, observaram que 3 pessoas tinham sido contaminadas. Ponto. Então, no primeiro dia, 3 pessoas tinham sido contaminadas por esse vírus aí. Vamos começar a escrever a sequência nossa aqui. No primeiro dia, A1, 3 pessoas tinham sido contaminadas por esse vírus. Beleza, vamos continuar a leitura aí. A cada dia de observação, a quantidade de pessoas contaminadas dobrava. Então, a cada dia de observação, a quantidade de pessoas contaminadas dobrava. Então, continuando aqui escrevendo a minha sequência. No primeiro dia tinha 3, no segundo dia dobrou 6, no terceiro dia dobrou 12, no quarto dia dobrou 24 e assim ia dobrando. Ou seja, a cada dia aqui da frente é a multiplicação com o dia anterior por 2. Está dobrando. Dobrou, dobrou, dobrou. A primeira pergunta é: isso é uma PG? Vamos encontrar aqui a razão dessa sequência e verificar se é uma PG. Pego aqui o segundo termo, divido com o primeiro termo. 6 dividido por 3 é 2. Legal. A cada termo está multiplicado o seu anterior pela razão 2. Então, para encontrar o 6, eu peguei o 3 e multipliquei por 2. Fechou. Para encontrar o 12, eu peguei o 6 e multipliquei por 2. Então, fechou. Por enquanto aí, eu garanto que isso aqui está em progressão geométrica, onde a razão é 2. O primeiro termo, eu vou precisar dele lá para jogar na fórmula, é 3. O número de termos, vamos continuar lendo. De volta ao problema.
Esse padrão de contaminação se manteve até a sétima observação, onde os pesquisadores encerraram a pesquisa. Bom, aí vem a pergunta e eu quero aqui deixar a observação na pergunta. No slide de explicação, a pergunta aqui era outra, era quantas pessoas? Essa pergunta de quantas pessoas eu vou deixar para quando for explicar a soma dos termos aí, dos N primeiros termos de uma PG. Então, vou deixar para a próxima matéria. Eu modifiquei aqui a pergunta, então, repara lá. Em vez de ser quantas pessoas, eu coloquei qual era o número de pessoas daquela cidade que estavam contaminadas por esse novo vírus quando observado pela última vez. Então, observando de novo aqui, eu modifiquei a pergunta para eu poder usar aqui a fórmula do termo geral da PG. Então, qual era o número de pessoas daquela cidade que estavam contaminadas por esse novo vírus quando observado pela última vez? Última vez quando? Eles pararam a observação no 7º dia. Então, N vale 7. Pronto, próximo passo. Eu tenho aqui os meus dados, consegui tirar os meus dados aí do problema. Esses são os meus dados do problema. Vou então agora o próximo passo é substituir na fórmula do termo geral de uma PG. Fórmula é o AN igual ao A1, que multiplica aqui elevado a N menos 1. Então, fórmula do termo geral de uma PG. Substituindo agora os valores. Eu quero encontrar qual que é o número de pessoas daquela cidade que estavam contaminadas no 7º dia. Então, N eu tenho aqui no meu dado, substituo, que é o A7 no 7º dia, que é justamente o A7 que eu estou querendo achar. A1, 3. Razão, 2. N, substituindo aqui 7, tira 1. A7 é igual a 3. Vou resolver aqui a potência. 2, 7 menos 1, 6. A7 igual a 3 vezes 2 elevado a 6. Ora, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 6 fatores, né? Então, isso é 64. A7, agora basta multiplicar o 3 vezes 64. 192. Quer dizer, então, que no 7º dia, quando eles pararam a pesquisa, tinham 192 pessoas contaminadas por esse novo vírus. Resolvido o problema aí inicial, lembrando novamente, a pergunta lá está diferente da daqui. A pergunta que está lá, nós vamos resolver logo mais na frente, quando a gente aí, tiver a fórmula para calcular a soma dos N primeiros termos aí de uma progressão geométrica. Beleza? Qualquer dúvida, me pergunte. Hein? Vamos aí para o próximo exemplo. Exemplo de número 3. Em uma PG crescente, o terceiro termo vale 180 e o 7º termo menos 5. Pergunta, qual é o seu primeiro termo? Agora não falou o primeiro termo. Como que eu faço nesse tipo de problema, hein? Também vamos usar aí a fórmula do termo geral. Né? Quer ver? Inclusive tem um exercício bem parecido com esse lá na nossa lista de exercícios e bastante pessoas errando, né? Bastante estudante errando. E todas as atividades que estão na lista de exercícios serão corrigidas depois do prazo de entrega. Hein? Então fique ligado aí que eu passarei a data direitinho para vocês. Vamos tentar resolver esse problema então aí. Vou tirar os dados aqui no... Vou jogar aqui a tela. Vou apagar esse aqui no exercício anterior. Beleza.
Estava lá, em uma PG crescente, o terceiro termo, então o A3, vou apagar isso aqui. O terceiro termo vale menos 80. E o sétimo termo, A7, ou terceiro termo, menos 80, e o A7 vale menos 5. Qual é o A1? Primeiro termo. N, não sei, por enquanto eu não sei. Razão, por enquanto eu não sei. Como é que eu faço nesse tipo de problema, hein? Bem, eu sei, então aqui são os meus dados. Então, dados do problema, dados tirados do problema. A fórmula do termo geral eu sei. AN é igual ao A1 vezes Q elevado a N menos 1. Bom, eu tenho nesse dado ali, A3 igual a menos 80, posso tentar resolver aqui, ver o que eu acho, onde eu chego, né? Peguei a caneta errada, tá bom. A3 é igual. Vamos tentando pelo que a gente tem, né? O A1 não tem. O Q não tem. O N, opa, nesse caso aqui, em particular, eu tenho. Vou até desmanchar aqui, porque nesse caso particular, né, a N, nesse caso aqui, no lugar do N está o 3. Então, 3 menos 1. E o A3? O A3 eu tenho, menos 80. É igual ao A1, que eu não tenho. Razão eu não tenho. 3 menos 1, direto. 2. Uma equação, duas incógnitas. Não consigo resolver nada aqui ainda. Mas vamos usando esse outro dado aqui, ó. É da mesma sequência, da mesma PG, não é? Novamente usando aqui, continuando usando a fórmula do termo geral, mas agora pelo A7. Então, essa é a minha primeira equação. Vou botar aqui, ó. Primeira equação. Segunda equação. A7 é o A1, que multiplica a razão, que eu não tenho, A1 não tenho, a razão não tenho. O N, opa, né, A índice N, o N aqui não está 7 no lugar, então aqui também eu vou colocar 7 no lugar, ó. 7 tira 1. Então o A7 eu tenho, aqui dos meus dados, A7 é menos 5. Então menos, no lugar do A7 coloco o valor dele, menos 5, é igual ao A1 que multiplica aqui elevado a 6. Essa é a minha segunda equação. Pronto, agora cai num sisteminha. Vocês, alguns, espero que tenham visto lá no ensino fundamental. Duas equações, duas incógnitas, eu posso fazer um sisteminha. Ou, vai ficar mais fácil aí, sem precisar do sistema, né? Não sei. Um dos modos de resolver o sistema, né? Um dos modos de solução do sistema, pegar uma equação e dividir pela outra, né? Isso que eu vou fazer aqui. Pegar a primeira e dividir por essa, né? O que eu estou falando aqui? Eu pego a primeira equação, menos 80 é igual ao A1, que multiplica Q ao quadrado. E divido, faço aqui a divisão pela segunda equação que eu encontrei aqui, ó. Menos 5 é igual ao A1, que multiplica Q elevado a 6. Eu vou fazer uma divisão aqui de um polinômio, né? Fazendo a divisão aqui, menos dividido por menos, mais 80 dividido por 5 dá 16. A1 dividido por A1, opa, coisas iguais, dá 1, né? Então, cancelou. Q elevado a 2 dividido por Q elevado a 6. Estou fazendo isso aqui, ó. Cai no rascunho aqui embaixo. Q elevado a 2 dividido por Q elevado a 6. Propriedade da potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 6. Menos 4. Também voltando aqui, caindo de novo na propriedade de potência que nós vimos lá atrás. Hein? Então, mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. 2 menos 6
menos 4. Então, aqui ficou Q elevado a menos 4. E agora, o que eu faço? Complicou, hein? E agora? Continuando aqui, né? Vou fazer aquela fala, nem agora, o que eu faço? Né? Saio correndo, tento resolver, né? Eu abaixo a cabeça e choro. Melhor alternativa é tentar resolver. Vamos lá. Q elevado a menos 4. Eu lembrei de uma outra propriedade aqui. A potência não é negativa, inverte a base. Quem está embaixo do Q, que é 1, vai para cima. O Q vai para baixo, elevado a 4. Quem não lembra das propriedades de potenciação, está no caderno aí. Dá uma revisada novamente. E agora, que pode resolver de outra maneira, mas eu estou enxergando aqui, ó, multiplica cruzado, né? Vai ficar aqui 16, que a quarta é igual a 1 vezes 1, 1. E agora? Opa, estou enxergando aqui, ó, o que é a razão que eu estou achando aqui, vai ser elevado a 4, vai ser igual a 1, passo 16 aqui, ó. Dividindo, tá? Q elevado a 4 é igual a 1 sobre 16. Opa, tô quase chegando encontrando a razão. E agora? Epa, né? 4? Se fosse quadrado, a gente tirava a raiz quadrada? É 4, a gente tira a raiz quarta de 1 sobre 16. Véio. E a raiz quarta de 1 sobre 16? Raiz quarta de 1 é 1. Raiz quarta de 16, separando aqui na propriedade de radiciação que nós vimos também. Raiz quarta de 16, né? 16 é 2 elevado a 4. Eu cancelo o 4 com o índice da raiz, que também é 4. Fica 2. Quer dizer, então, que eu encontrei que a razão, colocando aqui no dado, né, que eu não tinha, agora acabei de achar, razão é 1 sobre 2. Que trabalheira está dando esse problema, né? Pronto. Recapitulando. Joguei cada dado que eu tinha aqui. Eu tinha um A3 igual a menos 80, o A7, o sétimo termo, igual a menos 5. Joguei cada um aqui separado, usando aqui a fórmula do termo geral. Encontrei essa equação aqui, uma equação com duas incógnitas. Não tem como resolver. Jogando aqui, usando o sétimo termo, também uma equação, duas incógnitas. Por enquanto, também não tem como resolver. Mas juntando as duas equações, tem duas equações e duas incógnitas. Agora sim eu consigo resolver o que foi que eu fiz aqui. Usando caindo aí no sisteminha. Divido o primeiro com a segunda equação. Dividi a primeira equação com a segunda equação. Termo a termo. Menos 80 dividido por menos 5. Deu aqui. É igual a A1 dividido por A1. Opa, igual. A1 dividido por A1 é 1. Beleza. Então tá aqui. O 1 multiplicando aqui que não precisa aparecer. Q ao quadrado dividido por Q elevado a 6 dá Q elevado a menos 4. Né? Mesma base, subtrai os expoentes usando a propriedade da potenciação. Tá legal. Caí nisso aqui. Isso aqui também, expoente negativo, inverte a base. O 1 estava embaixo do Q foi para cima, o Q que estava aqui no numerador foi para o denominador, foi para baixo. 1 sobre Q elevado a 4, multipliquei cruzado, o 16 por Q elevado a 4, o 1 vezes o 1 que está aqui embaixo do 16, está aqui, passei o 16 aqui dividindo, né? Está multiplicando, vai dividindo, eu quero achar o valor de Q, que é a minha incógnita que eu estou achando aqui, que eu estou querendo descobrir aqui. Passo 16, está multiplicando, passa dividindo. Q elevado a 4 é igual a 1 sobre 16. Opa, achei o valor de Q? Ainda não. Achei o valor de Q elevado a 4. Tiro então a raiz quarta do número da frente, do raiz quarta de 1 sobre 16. E raiz quarta de 1 sobre 16 é 1 sobre 2. Encontrei a razão e coloquei aqui. Pronto. Acabou? Ainda não. Quero achar o A1. Mas se eu achei aqui a razão, substitui aqui ou aqui, tanto faz, né? Aqui, ó. Olha o A1 que eu estou querendo aqui. Ó. Vou substituir aqui, hein? Beleza? Tá. Vou apagar os meus dados aqui. Ó. O quadro é pequeno. Né? Então, para encontrar então, o A1, que é o que eu quero, vou botar aqui. Ó. Substituir na razão aqui, ó, em 2. Substituir na razão que eu tenho... Opa! Botei o apagador na frente. Não sei quando, mas botei. Substituir a razão aqui em 2, na segunda equação. Ou poderia substituir aqui também, o valor de Q aqui ou aqui. Vou substituir aqui ou aqui, tanto faz. Vou substituir aqui em cima, para ficar
Vai ver aí que pode ser um ou outro. Depois você tenta substituir aqui, vou fazer na ordem, né? Depois você tenta substituir aqui na 2 e vai ver que vai chegar na mesma resposta. Então vou substituir em 1. A equação em 1 é menos 80 é igual ao A1 que multiplica Q ao quadrado. Sendo que Q eu acabei de achar, é 1 sobre 2. Então isso ficou menos 80 é igual ao A1, que é o que eu quero, que é 1 sobre 2 ao quadrado. Ao quadrado, então isso é menos 80, é igual ao A1, que multiplica 1 sobre 2 ao quadrado, é 1 sobre 4. A1 vezes 1 é 1 sobre 4, né? Passo 4 aqui multiplicando, menos 80 vezes 4, né? Então vou fazer direto aqui, ó. A1 é igual a 4 vezes 8, 32, então isso ficou com menos aqui, né? Isso ficou menos 320. A vantagem do vídeo, ficou um pouco escuro, né? Vou ligar a luz e já escureceu. A vantagem do vídeo é que a qualquer momento você pode estar voltando para recapitular aí alguma coisa que você perdeu, né? Já estava escuro já, porque são 5 horas e 35 minutos, quase aí 6 horas. Então está escuro e eu nem vi escurecendo, agora que estou vendo que tá escuro a tela aí. Pronto, achei então o meu primeiro termo, menos 320. Recapitulando então, aqui depois de ter achado a razão igual a 1 sobre 2. Substituir aqui, ou aquilo aqui, tanto faz, você tenta substituir em 2, para ver se vai dar a mesma coisa, beleza? Substituir aqui, ó, no lugar da razão, coloquei 1 sobre 2, 1 quarto, passei o 4 aqui multiplicando, 4 vezes menos 80, menos 320, que é o valor de A1 que eu queria. Tranquilo? Beleza, espero aí que tenha ajudado. Espero que tenha ajudado e vamos aí, aguardem aí os próximos vídeos, né? Tranquilo? Bons estudos para todos aí. Qualquer dúvida, estou à disposição, hein? Não deixe para depois as dúvidas, hein? Me pergunte.